Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Que bom! Então, hoje eu vou ler uma palavra aqui, que eu preciso ler logo, porque desde de manhã que eu tenho, desde a hora que eu acordei, aliás, desde ontem que eu tô pra ler essa palavra e eu não consigo, né? E aí agora eu vou ler aqui pra vocês, tá? Se encontra no livro de Mateus 8, versículo 23. Essa aqui é uma passagem que eu creio que todo mundo já conhece, né? Que diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Tá? Então quem quiser ler aí, tá no livro de Mateus 8, 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximou-se e, despertando-o, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, e dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui, ou seja, né, o que eu interpreto daqui, né? Às vezes a gente coloca Jesus do nosso lado. Pede, né, Senhor, esteja comigo nessa luta, nessa peleja, nessa prova que eu tô passando. E aí Deus dá a resposta que tá com você, né? Aí quando chega na hora do desespero, mesmo Deus falando que tá com você, mesmo Ele estando ali com você, você se desespera. Olha, aqui Jesus estava dentro do barco com os discípulos. Dentro do barco. Ele estava dentro do barco. Então, se eles estavam dentro do barco, eles não tinham que ter medo. Porque ali dentro do barco estava Jesus, né? E Jesus, ele tinha feito a promessa, né? Pedir para eles entrarem no barco que ele ia passar para o outro lado. Vocês acham que eles deveriam ter medo? Não. Se era o próprio Deus que estava ali. Mas eles tiveram medo. Eles tiveram medo. E aí eles foram acordar Jesus. Jesus dormia. E pediram para Jesus: Senhor, não se importa que pereçamos, né? Aí Deus vai e fala: homens de pouca fé. E às vezes assim é a gente também. Às vezes a gente acha que a gente pede para Jesus entrar com a gente numa peleja, entrar com a gente no nosso barco. E aí quando a gente vê que o barco, que aquela peleja tá acabando com a gente, que a gente acha que a gente vai perder, mas você pediu para quem tá com você? Você pediu para Jesus estar do seu lado, Deus está com você, então você vai ser vencedor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E às vezes tá tão longe, a gente fala: meu Deus do céu, né? Mas só luta, só luta, só luta e nunca chega, nunca chega. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele está dentro do seu barco, Ele vai cumprir. Não precisa ter medo, como os discípulos tiveram aqui. Mesmo com Jesus dentro do barco, eles tiveram medo. E às vezes a gente entrega tudo na mão de Deus. Fala: Senhor, está em tuas mãos. E aí quando começa a apertar a coisa pro nosso lado, a gente fala: mas eu coloquei na mão de Deus, não era para ter acontecido isso. Se você colocou na mão de Deus e você descansou e Ele está fazendo conforme o jeito dele, Ele está agindo. Ele está agindo. Se Ele está no seu barco, se Jesus está contigo, se Ele está na sua vida e você deixou nas mãos dele, com certeza, não tenha dúvida que Ele fará o melhor por você. Por nós, né? Ele faz o melhor. Só que às vezes o tempo de Deus, às vezes o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso, né? E aí a gente se desespera. Que nem eles estavam dentro do barco com Jesus e se desesperaram. E eles acharam que ia morrer, né? Mesmo com Jesus dentro do barco. E aí eles acordaram desesperados. E aí Jesus falou para ele: homens de pouca fé. Mesmo assim a gente pede para Jesus entrar na nossa causa, Jesus entra. E aí a gente acha que vai perder aquilo. Aí depois a gente lembra: não, mas eu pedi para Jesus, Jesus está comigo.
entendeu? Então que a gente venha esperar, eu não sei para quem que é, o que é que alguém tá passando, a gente passa por tanta coisa todos os dias, mas essa palavra aqui que Deus tocou no meu coração, de repente alguém precisa ouvir. Se Deus está no seu barco, se Jesus está contigo, se você pediu para Ele entrar na sua vida, que aqui no caso o barco seria a nossa vida, se Jesus está na tua vida e você está passando por algo que você acha que você não vai sair vencedor, mas você pediu o melhor para Deus, que você descanse no Senhor, descanse. Porque as coisas de Deus são diferentes do que a gente quer. Às vezes a gente pensa que tá fazendo certo e aí Deus vem e mostra que é de outro jeito. Eu mesmo já cansei de fazer de pensar coisas que eu queria fazer do meu jeito e Deus vem e mostra que é do jeito dele. E o jeito de Deus, gente, é o melhor, é o perfeito, é o agradável. É demorado, né? Mas é o certo. Né? Aquele jeito que vem para ficar, é o jeito perfeito. Né? E aqui, nessa palavra, eu vi isso, né? Que tem gente que, mesmo Deus estando dentro do barco, né? Eles estavam sendo cobertos por ondas. E Jesus estava dormindo, gente. Você acha, ó? O barco estava lá. E eles estavam lá morrendo de medo. E Jesus dormindo. Jesus dormindo. Você acha que preocupação? Eles não na cabeça, acho que eles deveriam ter pensado, não, mas nós vamos vencer. Ou essa onda esse vendaval tem que parar em nome de Jesus. A gente está com o mestre aqui. O mestre está no barco. Eles tinham autoridade ali por estar com Jesus ali e ter fé. Mas às vezes a gente, mesmo com Jesus do nosso lado, mesmo Deus falando que está conosco, a gente cai e perde um pouco da fé. Porque nós somos seres humanos, né? Nós somos falhos. E eu creio que foi isso que aconteceu aqui com os discípulos no barco. Né? Mesmo o próprio Jesus, estando com eles, dormindo dentro do barco, eles tiveram medo. E assim mesmo é a gente. Mas aí nessa palavra que Deus pede para dizer pra gente ter fé, pra gente não ter pouca fé. Porque se Jesus está no barco, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Se você colocou Jesus no seu barco e pediu para ele entrar no seu problema, para ele entrar na sua vida, tudo vai dar certo e vai se encaixar. Que é o que aconteceu aqui, ó. Aí Jesus ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha, gente, que maravilha. E aqueles homens se maravilharam, e dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? É Jesus. Jesus, o vento, o mar, tudo obedece, mas a gente tem que estar ali debaixo do propósito dele. Ele tem que estar no nosso barco. Né? Às vezes a gente fala que Jesus está no barco, está com a gente, mas aí quando chega no meio da tempestade a gente resolve agir, né, do nosso jeito. E a palavra de hoje é essa. Deixa Jesus entrar no seu barco. Deixa Jesus entrar na sua vida. Porque você pode até ter onda, pode até ter ventos fortes, mas ele vai estar lá com você, que nem ele estava aqui com os discípulos. Porque ele é o Deus que apazigua o mar, que faz as ondas pararem, que manda no vento. Entendeu? Então deixa Deus entrar no seu barco, no meu barco também. É uma luta todo dia, né? A gente esquece, às vezes a gente passa por coisas na vida que a gente esquece que Deus está no nosso barco, né? Mas aí a palavra de hoje é pra gente lembrar que Deus ainda está no nosso barco. Então que nós venhamos esperar. A onda, a tempestade, o vendaval, pode vir o que vier, mas se Deus estiver no seu barco, tenha fé. Não seja uma pessoa de pequena fé. Tenha fé que você vai sair mais que vencedor se você estiver debaixo do propósito do Senhor. Então a palavra de hoje está aqui, gente. É a palavra de fé. É a palavra de Jesus apazigua a tempestade. É a palavra de tempestade. Tá? Se tem uma tempestade na sua vida, deixa Deus entrar dentro do seu barco. E ele vai passar com você por essa tempestade, porque ele é o dono de tudo, ele manda em tudo. E eu tenho certeza que tem vitória. E é essa a palavra de hoje, tá?
Entreguei. Gente, quando eu consigo entregar a palavra que Deus coloca no meu coração, eu não sei nem explicar pra vocês. É uma sensação tão boa, tão boa, tão boa que é incrível. Porque assim, eu leio, ela bate no meu peito, eu tenho que falar, né? Então é muito bom e essa sensação que eu sinto. É muito bom mesmo. Que nem eu falei pra vocês, eu estou fazendo a obra do Senhor, que é falando da palavra dele, tá? E aí eu peço pra vocês entrarem aí no YouTube, se inscrever, porque essa palavra aqui, mesmo que não sirva para alguns, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão passando por vendaval, eu também, estão passando por tempestades, e Jesus está no barco, mas mesmo assim a gente se esquece de quem está ali conosco, né? E a palavra de hoje é essa. Tchau, gente, até a próxima, e boa tarde aí para vocês.